Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular com o conteúdo da matemática, do raciocínio lógico. E a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo, a gente traz uma questão de provas anteriores, resolve juntos aqui, resgata os aspectos teóricos importantes, discute dicas, caminhos diferentes, macetes, ou seja, treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu deixo para vocês também uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito para vocês treinarem. São também questões de provas anteriores, seja de concurso público, de Enem ou de vestibulares. Ok? Então roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje vamos resolver juntos aqui uma questão de raciocínio lógico da banca Quadrix, que caiu no concurso do Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região no ano de 2022. É uma questão sobre razão e proporção, regra de 3, uma questão tranquila. Porém, nós vamos aproveitar a questão, resgatar esses conceitos aí de razão e proporção, de montagem de uma regra de 3, vamos discutir a análise de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e vamos resolver essa questão por caminhos diferentes também, porque o nosso objetivo é treinar, é exercitar o nosso conhecimento matemático e, nesse caso, de raciocínio lógico. Combinado? Então, como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Uma equipe de robótica, formada por 5 pessoas, consegue montar um novo robô a cada 7 dias. Para participar de uma competição, essa equipe deseja construir mais robôs e, por essa razão, está cogitando a adição de novos membros. A partir dessa situação hipotética, supondo que cada membro, inclusive os novos, tenha a mesma capacidade de montagem, julgue o item. Para construir 9 robôs até o dia da competição, que ocorrerá em 30 dias, será necessária a adição de, pelo menos, 5 novos membros. Certo ou errado? Então vamos lá. Questão de raciocínio lógico, né? A leitura é fundamental, a interpretação, entender a questão é fundamental, né? Então a gente faz aquela primeira leitura global, não rápido, mas ler tudo de uma vez para eu entender o contexto global. Depois eu vou relendo, vou dividindo em partes e vou tentando montar a questão. A primeira leitura a gente já identifica de uma maneira bastante simples se tratar de razão e proporção, de regra de 3. Tantas pessoas constroem tantas coisas em tantos dias. Né? Há uma proporcionalidade nessas grandezas. Então, regra de 3. Tá? Então ele diz o seguinte: a equipe de robótica, formada por 5 pessoas, consegue montar um novo robô a cada 7 dias. Ok, pensei em regra de 3. Observação só lá no final, né? Ele diz o seguinte, ele até diz que a partir dessa situação, supondo que cada membro, inclusive os novos, tem a mesma capacidade de montagem. Então ele reafirma aí que todos os membros têm uma produção proporcional. Então, tranquilo, a regra de 3 dá conta da gente analisar essa questão. Observaçãozinha só aqui, ó, para construir 9 robôs até o dia da competição, que ocorrerá em 30 dias, será necessária a adição de, ou seja, eu vou acrescer no grupo, então não é que o grupo vai precisar de 5 membros, o grupo já tem 5 membros, então ele vai adicionar no grupo pelo menos 5 membros. O que isso significa? Que se ele acrescentar 5 membros, que é o mínimo,
pelo menos, se ele acrescentar 5 membros, ou seja, essa equipe passa a ter 10 membros, ela tem que ser capaz de construir os 9 robôs no prazo de 30 dias para o item ser certo, para o item ser verdadeiro, ok? Então esse é o teste que a gente vai ter que fazer. Então, vamos começar aí a montar essa questão. A primeira coisa é identificar as variáveis, né? Fazer uma montagem aí e colocar cada variável, cada grandeza dessa como uma coluna. Essas colunas eu identifico da maneira como eu quiser, mas que eu possa evidentemente bater o olho e saber o que eu estou calculando, né? Então, uma equipe de robô formada por 5 pessoas consegue montar um novo robô a cada 7 dias. No primeiro momento, o que a gente poderia fazer? Então, no primeiro momento, eu poderia identificar aqui essas 3 grandezas, essas 3 variáveis. Uma equipe de robótica formada por 5 pessoas, ou seja, então 5 pessoas, montam um robô em 7 dias. Ok? Essas são as 3 grandezas, essas 3 informações que ele me dá no primeiro momento. O que eu estou de frente? De uma regra de 3 composta. Mais do que 2 grandezas, mais do que 2 variáveis, eu tenho uma regra de 3 composta. Claro que a regra de 3 composta é muito simples. Fazer uma regra de 3 composta não tem nenhuma dificuldade. Porém, o risco de eu errar alguma coisa no cálculo, evidentemente que é maior do que se eu tivesse uma regra de 3 simples. Então, quando for possível, eu posso tentar simplificar esta regra de 3 composta como uma regra de 3 simples. Vamos imaginar o seguinte, no segundo momento ele diz lá, para construir 9 robôs até o dia da competição, que ocorrerá em 30 dias, será necessária a adição de pelo menos 5 novos membros. Ou seja, no segundo momento ele quer saber se com 10 pessoas na equipe ele consegue construir 9 robôs em 30 dias, ok? É isso. Como é que eu poderia simplificar isso aqui? Eu poderia, em vez de colocar 3 colunas aqui, ó, imaginar que a minha tarefa é a construção de 9 robôs. Se a minha tarefa é a construção de 9 robôs, esta primeira equipe com 5 pessoas, vai construir 9 robôs em quantos dias? É mais do que óbvio, né? Mas só para a gente poder começar a discutir o conceito de grandezas direta e inversamente proporcionais. Se essas 5 pessoas levam 7 dias para construir um robô, para construir 2 robôs, elas vão levar 14 dias, né? Os 7 primeiros dias montando o robô. Acabou o primeiro robô, começa o segundo robô, mais 7 dias. Terceiro robô, mais 7 dias. Ou seja, são diretamente proporcionais. Então, para construir 9 robôs, esta equipe com 5 pessoas, 9 vezes 7, 63 dias. Então, em vez de eu trabalhar com as 3 colunas, eu vou considerar a minha tarefa construção de 9 robôs. Já calculei no primeira informação que ele deu, né, a minha equipe de 5 pessoas construiria esses 9 robôs em 63 dias. Agora eu vou analisar a segunda situação e eu vou ter uma regra de 3 simples, um pouco mais simples, mais fácil de resolver. No segundo momento, eu tenho 2 caminhos possíveis. Testar o que ele fala, né? Ou verificar quantas pessoas serão necessárias para construir esses 9 robôs em 30 dias. Vamos começar por aí, mas depois a gente testa a segunda análise também, a segunda linha de pensamento. Vamos começar pensando o seguinte. Quantas pessoas serão necessárias para construir essa tarefa, para montar essa tarefa de 9 robôs, num prazo de 30 dias, que é o que ele tem para montar esses robôs. Então, eu montaria a minha regra de 3 desta maneira. Em geral, a maioria das pessoas já pega aqui e já começa, ó, multiplicando em cruz. O que eu sempre oriento. Não façam isso. Por quê?
às vezes eu vou cometer um erro de não perceber que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, se acostumem sempre, qualquer resolução de regra de 3, indicar aí as setinhas, né? O que essas setinhas indicam? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos analisar aqui, ó. Quanto mais pessoas trabalhando, será que eu construo essa tarefa, será que eu cumpro essa tarefa em mais tempo ou em menos tempo? Ora, mais pessoas trabalhando, menos tempo será necessário para eu construir os robôs. Então, mais pessoas, menos dias. Menos pessoas, mais dias. Elas são inversamente proporcionais. Enquanto que essa coluna cresce neste sentido, esta coluna cresce nesse sentido. Então, em vez de sair multiplicando em cruz, primeiro eu identifico e aí depois eu monto. Como? Aqui, ó, se eles são inversamente proporcionais, eu preciso inverter uma dessas duas colunas. Vou inverter a primeira, por exemplo. X sobre 5, né? Eu inverti, é igual a... Aqui eu vou manter. 63 sobre 30. Agora sim, eu vou multiplicar em cruz. Antes de multiplicar em cruz, eu posso observar, ó, aqui, múltiplo de 5 e aqui é múltiplo de 5. Então eu posso fazer uma simplificação por 5. Como? Se eu multiplicar essa fração por 5, eu vou cortar aqui. Só que se eu multiplicar por 5 este lado da equação, eu tenho que fazer isso do outro lado também, né? Vamos fazer passo a passo para ficar mais claro. Então aqui, ó, vou multiplicar 5 vezes x sobre 5 é igual, multiplico também por 5 vezes 63 sobre 30. Né? O que eu fiz de um lado, eu fiz de outro. Está multiplicando, eu posso simplificar. No caso aqui, cortei. Está multiplicando, eu posso simplificar. 1 dividido por 5 dá 1, dividido por 5 dá 6. Então, ó, multiplicando em cruz agora, eu fiquei com x é igual a 63 sobre 6. 63 dividido por 6, 1 vezes 6, 6, nada, baixo 3, 3 não dá, então, ó, 10 vezes 6, 60, resto 3. Para eu continuar essa divisão, acrescento 0, 30 dividido por 6, 5. Ok? Então, serão necessários para construção de 9 robôs em 30 dias, 10,5 pessoas. Ok? Antes da gente analisar a afirmação dele, vamos fazer o seguinte, vamos exercitar o outro caminho. Eu escolhi colocar a variável aqui. Então eu calculei quantas pessoas seriam necessárias para a construção da tarefa de 9 robôs em 30 dias. Mas eu poderia ter feito da outra forma. Poderia ter pensado o seguinte, olha, no primeiro momento a equipe com 5 pessoas constrói os 9 robôs em 63 dias. E aí eu testaria o que ele falou. Ele diz o seguinte, a adição de pelo menos 5 novos membros. Então, se eu colocar 5 membros aqui, eu tenho que dar conta de concluir neste prazo. Então, vamos testar. Ou seja, vamos trabalhar com uma equipe com 10 membros e vamos ver em quantos dias essa equipe de 10 membros conclui a tarefa de montar 9 robôs. Já identificamos que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais pessoas, menos dias serão necessários. Então, esta está crescendo deste lado e esta vai crescer nesse sentido. Tá? Então, o que eu faço? Inverto uma das duas colunas. Vou inverter a outra, por exemplo. 5 sobre 10 é igual, vou inverter, x sobre 63. Antes de multiplicar em cruz, eu posso simplificar. Ó. Dividido por 5, 1, dividido por 5, 2.
Então, 2x é igual a 63. Aqui ficou ainda mais fácil, ó. Por quê? X é 63, dividido por 2, a metade de 63, que é 31,5, o quê? Dias. Então, ó, o que eu calculei aqui? Se eu acrescentar 5 pessoas na equipe, ou seja, essa equipe passar a contar com 10 pessoas, ela vai gastar 31,5 dias para cumprir a tarefa. Então, ó, a gente já viu pelos dois caminhos que a tarefa, para ser cumprida de 30 dias, eu preciso de 10,5 pessoas. Como não existe meia pessoa, né? Pelo menos não nesse tipo de questão, ou seja, eu precisaria acrescentar aqui neste grupo pelo menos 6 pessoas para que a tarefa fosse cumprida. Porque com 10 pessoas a gente vai gastar mais do que o prazo, mais do que 30 dias, vai gastar 31,5 dias. Então, para construir 9 robôs até o dia da competição, que ocorrerá em 30 dias, será necessária a adição de pelo menos 5 novos membros? Errado! Eu precisaria acrescentar 6 pessoas, 6 novos membros, ok? Então, printa a tela aí. Ok? Uma questão fácil, né? Mas a gente exercitou, resgatou aí os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, a montagem da regra de 3, né? Ou seja, em vez de sair multiplicando em cruz, a gente primeiro faz as orientações, faz as setinhas, resolvemos a questão de 2 maneiras diferentes. Claro que na hora da prova eu não preciso disso. Escolho um caminho, faço com segurança e resolvo, tá? Mas aqui o nosso objetivo é exercitar, é treinar. Aliás, agora é o que vocês têm que fazer. Então lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios similares a esse, em PDF, com gabarito. Aliás, são todos exercícios também de provas anteriores, seja de concursos públicos, de vestibulares ou de Enem, para vocês treinarem, praticarem. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios. Então, vá lá no canal, na playlist Resolução de Questões, escolha o vídeo que vocês queiram assistir por assunto, assistam o vídeo, deixem um joinha no vídeo, é claro, e depois treinem, pratiquem com a lista de exercício que acompanha o vídeo. Combinado? Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje. Gostaram, não gostaram? Estava fácil, estava difícil? Alguma passagem não ficou clara? Querem tirar alguma dúvida ou algum problema lá na lista de exercício? Deixa os comentários aí embaixo, ok? Se quiserem sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, pode deixar os comentários aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail, manda uma mensagem para mim, na medida do possível eu vou respondendo e se for algum pedido eu vou tentando encaixar na minha programação. Ok, pessoal? Então essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí, sem dó, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá agora dar essa moralzinha pra gente, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição tem ainda um link para nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente posta também notícias de concursos públicos, Enem, vestibulares e, principalmente, a gente resgata alguns aspectos importantes da teoria, resume, faz os quadrinhos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!